Bem, dando continuidade à nossa programação, gostaria de convidar a professora Ana Maria Soares Pereira, que é pesquisadora do Departamento de Biotecnologia Vegetal da Universidade de Ribeirão Preto. Ela é química com mestrado e doutorado em agronomia pela Unesp, com experiência em biotecnologia no Laboratório de Cultura de Tecido da Mississippi State University. Apresenta mais de 35 anos de experiência em produção de plantas medicinais, docente do programa de pós-graduação da UNAERP e Unesp em Botucatu, orientando projetos de pesquisa na área de biotecnologia de plantas medicinais e produção de fitoterápicos. Coordena a farmácia viva, denominada Farmácia da Natureza, de Jardinópolis. É membro do Comitê Técnico de Plantas Medicinais e Fitoterápicos da Farmacopeia Brasileira. Professora Ana Maria, muito obrigada pela sua participação, seja bem-vinda. Passo a palavra para a senhora. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Quero dar um bom dia para todos, agradecer o convite da Bifisa para falar do tema proposto e quero igualmente parabenizar a todos os palestrantes que nos sucederam ontem e hoje pelas valiosas contribuições ao tema proposto. Nós fomos convidados a falar sobre um tema, dados da literatura de eficácia das espécies de Micânia levigata e glomerata. E uma questão importante que eu gostaria de ressaltar, contribuindo com as discussões de ontem, é que a confusão entre as espécies de Micânia, ela vem de longo tempo. Nós temos aí um livro intitulado Os que Vendem os Hervanários da Cidade de São Paulo. É um livro do botânico N, que era botânico do Butantan, e ele faz uma compilação no ano de 1920 de todas as plantas medicinais que eram comercializadas na cidade de São Paulo. E aí, entre essas plantas, está o guaco. E são duas espécies citadas. Uma, Micânia amaro, e a outra, Micânia cordifolia. Então, nós vamos vendo que essa discussão é antiga, e mesmo aqui no nosso serviço, em Jardinópolis, às vezes algumas pessoas nos chegam com plantas para contribuir com a nossa coleção, e é comum pessoas trazerem a Micânia cordifolia, como foi falado anteriormente, porque ela também tem um cheiro adocicado e lembra bastante a folha, tanto da Micânia glomerata quanto da Micânia levigata. Então, é interessante nós observarmos que esse assunto vai se perpetuando através do tempo e penso que chega a hora, nesse momento, de nós fazermos alguns esclarecimentos mais aprofundados para elucidar essas questões das trocas dos nomes e, inclusive, da droga vegetal. Então, o que eu gostaria de trazer é que os dados de literatura sobre a eficácia das espécies de Micânia levigata e Micânia glomerata, elas não são suficientes para abordarmos o tema com a real aprofundidade, com o real aprofundamento que foi proposto nesse evento. Porque, na verdade, não há ensaios clínicos de fase 2 suficientes para que nós possamos abordar de maneira mais aprofundada. Então, há um trabalho que foi realizado pela SEMI, mas esses dados eles não estão disponíveis em periódicos indexados e eles não são dados completos que possam ser realmente aproveitados para uma discussão aqui presentes. Então, o que nós estamos trazendo é que, para que nós possamos fazer uma discussão nesse nível, esses ensaios clínicos de fase 2 eles precisam realmente avaliar a magnitude do efeito terapêutico. Esses ensaios eles têm que determinar o tempo necessário para alcançar o efeito que se deseja. É necessário que se faça uma dosagem
para ver como é realmente produzido esse efeito terapêutico, qual é a dose que nós vamos ter adequada a esse efeito que nós estamos querendo ter. E a produção do efeito terapêutico tem que ter uma duração. Quanto tempo esse efeito dura? E também é necessário fazer uma taxa de resposta com a porcentagem de pacientes que possam apresentar o efeito positivo ao tratamento. E quando nós pensamos nesses critérios necessários dentro de um ensaio clínico fase 2, nós não vamos encontrar números suficientes de trabalhos que possam elucidar isso. Nós vamos ver um trabalho, um único trabalho, que foi realizado na Universidade Federal do Paraná, pela doutora Carolina Garcia, em 2017, em que ela fez análise de um ensaio clínico randomizado, padronizado, controlado e duplo cego, onde ela avaliou a atividade broncodilatadora do xarope de guaco. Então, esse trabalho, ele teve como objetivo avaliar em voluntários que tinham asma leve ou moderada. Esses voluntários receberam o xarope de guaco, que foi adquirido da empresa Herbário. Esse xarope era um xarope de micânia glomerata, que tinha 0,175 miligramas de cumarina a cada 5 ml. Esses pacientes, eles receberam esse xarope e, ao final do experimento, foi concluído que o xarope de guaco utilizado 15 ml por 4 horas, ele não produziu o efeito broncodilatador nesses pacientes asmáticos, que tinham recebido o xarope, o placebo e o medicamento referência que foi administrado junto aos pacientes. Então, como nós vamos vendo neste gráfico, o salbutamol teve um efeito superior e não houve diferença entre o xarope de guaco e o placebo. Esse dado é o único dado que eu encontrei na literatura que mostra, então, um efeito sobre a eficácia da espécie Micania glomerata. É importante a gente avaliar esse trabalho, embora ele não esteja publicado, pelo menos não encontrei em revista indexada, e ele tem uma limitação, embora tenha sido muito bem feito, ele tem uma limitação que é o número de pacientes que foram incluídos no estudo, que é o número de 15. Então, um número muito reduzido para um ensaio onde nós vamos verificar, então, a eficácia de um medicamento. E uma coisa importante que nós gostaríamos de trazer é que, na farmácia da natureza, como o Fábio mencionou, nós utilizamos principalmente Micânia levigata. Eventualmente, nós utilizamos Micânia glomerata quando um paciente relata algum efeito colateral, e, em geral, esse efeito nós acreditamos ser por conta da cumarina. Determinados pacientes têm realmente uma intolerância à cumarina, e quando esses pacientes relatam um efeito adverso em relação ao xarope de Micânia levigata, nós fazemos uma fórmula magistral com Micânia glomerata. Aqui nós trouxemos uma imagem de cromatografia em camada delgada por HPTLC, onde nós mostramos o controle de qualidade que nós fazemos das duas que nós realizamos na farmácia da natureza. Então, Micânia glomerata e Micânia levigata. Nós utilizamos, então, o padrão da farmacopeia, que é a cumarina e o ácido ortocumárico. Como nós vamos observar claramente, na tintura da Micânia glomerata, nós
observamos apenas um traço bem leve de cumarina e não observamos o ácido ortocumárico. Então, esse é o nosso padrão de controle de qualidade em cromatografia em camada delgada para as duas tinturas que nós realizamos ali na Farmácia da Natureza. Considerando que atua desde 1995, produzindo a, o xarope de micânia levigata, nós temos aí dados suficientes ao longo desses anos de uma eficácia desse medicamento, considerando que a legislação brasileira ela tem duas categorias de fitoterápicos e dentro da categoria de fitoterápico, onde nós vamos utilizar com o uso tradicional, nós podemos falar dessa efetividade que nós estamos tendo ao longo desses anos que nós estamos trabalhando com essa espécie. Obviamente, nós não estamos falando em relação à eficácia, mas nós podemos falar sobre essa que nós estamos fazendo por longos anos dentro desse trabalho que nós estamos realizando. Então, eu gostaria de encerrar a minha fala considerando que, definitivamente, penso que vale a pena nós fazermos uma pergunta a partir do que foi mostrado na exposição do Bertol ontem, no trabalho extraordinário que ele fez de 2024. Nós devemos fazer uma pergunta: será que importa vermos se uma planta é rica em cumarina e ácido ortocumárico, enquanto a outra é rica em ácido caurenóico e ácido 3,5 de caiofioquínico? Sabermos dessas diferenças entre as espécies, será que quando nós separamos esses marcadores, quando nós observamos esses trabalhos recentes que estão sendo realizados, mostrando claramente que existe uma diferença na parte química dessas plantas e que uma espécie produz mais cumarina e ácido ortocumárico do que a outra, será que esses compostos têm realmente interferência nessas atividades no sistema respiratório? Eu penso que essas perguntas, elas serão necessárias de serem respondidas. Por quê? Porque cada vez que nós analisamos essas plantas, do ponto de vista químico e também do ponto de vista da produção dessas espécies no campo, nós vamos vendo certas diferenças. E aí a importância de nós realmente entendermos essas diferenças e começarmos a propor respostas para essas lacunas que existem com essas espécies. Então, concluindo a minha fala, é muito grande aceitar o convite para falar desse tema, porque nós não temos dados na literatura suficiente para falar desse tema tão importante de uma planta que é amplamente usada no Brasil. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e me colocar à disposição na mesa redonda para a gente ampliar as nossas falas. Obrigada.